Muito bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje é o último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21, e no final farei uma reflexão em um versículo. Você que chegou até aqui, desde o capítulo 1, peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. E hoje nós vamos para o último capítulo do Evangelho de Jesus segundo João. Então vamos lá. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: Filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. E os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho e puxaram a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque perguntou pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria,
Mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, o que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Glória a Deus. Então essa é a finalização da leitura do Evangelho de João. E o versículo que vou meditar agora é o versículo 22, que Jesus diz para Simão Pedro. Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Jesus fala 2 vezes para Simão Pedro: siga-me, siga-me. Simão Pedro era o homem que negou a Jesus. Simão Pedro foi o homem que deu muito trabalho para o Senhor, mas ele se tornou um grande homem de Deus pela sua insistência, pela sua vontade de querer estar junto com Jesus. Jesus não leva em consideração os erros das pessoas, nem os pecados, porque se ele olhasse para isso, ele não acharia ninguém nessa terra, mas pela sua grande misericórdia, ele nos escolheu, nos chamou para seguir, e com você também não é diferente. O Evangelho só tem uma decisão. O Evangelho só tem uma coisa que ele veio buscar, que ele veio fazer. A vontade de Deus é salvar. Então, a intenção do Evangelho é sempre salvar, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você quiser, você pode seguir também a esse Jesus como seu Salvador. E que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Amém.